Se o condomínio já se adequou à LGPD? E como essa nova lei pode afetar os condomínios, os moradores e os síndicos? LGPD, esse assunto que está dando o que falar, essa nova lei. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto com a doutora Débora Nunes Kamarowski. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Débora. Obrigada pelo convite. A doutora Débora é sócia da CM Baiac. Ela também atua há 13 anos na área de direito condominial. Então, vamos falar sobre essa LGPD porque realmente está dando o que falar, num mundo de tanta exposição, aí a gente está curioso para saber o que isso afeta os condomínios, né? Mas esse termo, LGPD, acho que a gente podia começar com isso, né? O que significa, doutora Débora? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei que foi criada para proteger o tratamento de dados que existe tanto de forma física quanto virtual, né? Ela compilou todas as leis que estavam soltas em diversos segmentos do direito brasileiro em um único documento. Então, na prática, o que ela está valendo essa nova lei para os condomínios? Na verdade, essa lei ela já está valendo desde o ano passado, né? E as penalidades dela começaram a surtir efeito a partir de agosto desse ano. Então, já está valendo e todo mundo já deveria estar adequado a ela. E você sente, assim, dos síndicos que vocês atendem, está havendo essa preocupação? Vocês estão tendo que atentar eles em relação a isso? Na verdade, as pessoas despertaram maior interesse por se adequar à lei agora, com medo das sanções. A nossa assessoria jurídica já está trabalhando com os síndicos e nossos condomínios e os nossos clientes há mais de um ano, adequando a essa lei e passando as orientações necessárias. E assim, existe algum manual assim, para o síndico que ele possa seguir para fazer um checklist, digamos, em relação a isso? Um manual não existe, né? Mas existem alguns procedimentos e umas necessidades que o condomínio precisa, né, ter para se adequar a essa lei. Assim como outras empresas, o condomínio precisa ter um DPO. Quem assume essa figura no condomínio acaba sendo o síndico, o que traz muito mais responsabilidade para ele. A nossa orientação é que essa ligação de tratamentos de dados e autorização para esse tratamento aconteça desde a eleição do síndico. Lá na Assembleia, quando o síndico é eleito, ele já tem que ter autorização da Assembleia para coletar, tratar os dados e transmitir para todas as empresas que ele tiver essa necessidade para fazer a gestão do condomínio, seja a garantidora, seja a administradora, a empresa de segurança, a mão de obra terceirizada. São várias linhas, no caso, que o síndico precisa ceder, às vezes, a questão, principalmente agora também, a gente vai perguntar sobre isso aqui, sobre os aplicativos, né? Uhum. Mas fala pra gente, assim, se tem mais algum cuidado, principalmente eu fico na dúvida em relação ao WhatsApp, por exemplo, porque existem os grupos, né, as empresas de segurança também, tem algumas dicas também em relação a isso? Sim, eu acho que os segmentos que o condomínio tem que ter um maior cuidado seria com o contrato, a portaria, seja ela terceirizada ou uma portaria virtual, e os grupos de WhatsApp, porque nesses segmentos existe a coleta e o tratamento de dados. O controlador desses dados, que é a figura dita ali na lei, ela é o condomínio. E o operador desses dados vai ser a pessoa para quem ela vai transmitir esses dados. Então, tem que saber sempre para qual vai ser a finalidade desse dado, qual vai ser a segurança que a pessoa vai ter em relação à transmissão ou não, e se ela pode ter acesso a isso, que isso é muito importante, para saber onde ele está e, quando ela quiser, pedir que ele seja pagado. Bem, na verdade foi uma dica de ouro em relação a começar a autorização desde o síndico, né? Então, pessoal, já vou aproveitar e pedir para vocês aqui deixar aquele like, se inscrever no canal aqui, para a gente trazer esse conteúdo, rico conteúdo aqui com os especialistas. Doutora Débora, então, assim, o que envolve essa lei em relação às imagens, a câmeras, biometria, também tem a questão dos cadastros, né? Eu te respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Quanto que você pagaria por uma lista onde tivesse as informações
de todas as pessoas que têm interesse em assistir conteúdos sobre a vida condominial, sobre como viver num condomínio, que atingisse todo esse público. Então essa lista ela tem um grande valor de mercado para você e outras empresas do segmento. Então hoje tudo é informação. O tempo que você fica em cima de uma foto nas redes sociais, o tempo que você... É o tal do algoritmo, né? É o tal do algoritmo. Tudo vira número, tudo vira informação e é vendido. Então a gente precisa ter muito cuidado. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente usa muito uma expressão de que quando a informação é de graça, o acesso é de graça, o produto é você. Então quando a gente aceita participar de algum brinde de alguma empresa, de algum programinha de celular que você baixa grátis no celular, você está, sem querer, autorizando que essas pessoas tenham acesso, muitas vezes, ao teu microfone, às tuas redes sociais, às tuas informações de contato. Então, ela acaba gerando esse banco de dados, utilizando isso e podendo até repassar para terceiros. Tem que se proteger, né? Tem alguma dica de que forma que o condomínio pode se proteger? Olha, hoje eu acho que o mais interessante para o condomínio é ter um treinamento. Ele precisa criar uma cultura dentro dos condomínios de proteção de dados. E é claro, a gente não pode exigir que o síndico tenha esse conhecimento jurídico, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei. Então, quem acaba entendendo disso um pouco mais são os advogados. O ideal seria ter uma assessoria ali, nem que fosse temporária, para poder fazer uma orientação interna, falar com os funcionários, fazer materiais de apoio para entender um pouco essa lei, para que os moradores e os síndicos saibam seus direitos, seus deveres e as punições que ela pode trazer se não for bem utilizada. Muito bom. E no caso dos moradores também, em que sentido que eles poderiam estar protegidos? Na verdade, a lei protege os moradores como pessoa física, né? Então, todos os dados pessoais dele, que são RG, CPF, e-mail, endereço, eles estão protegidos pela lei. Também os dados sensíveis, que são aqueles dados que de alguma forma fazem com que essa pessoa seja identificada, seja o time de futebol, a religião, esses são considerados dados sensíveis e são protegidos pela lei. Agora, os dados que o condomínio coleta dessas pessoas, eles precisam estar seguros. Por isso que a gente fala que o síndico tem que estar preparado para coletar, cuidar e transmitir. E cuidar também para que essa rede de apoio do síndico tenha esse mesmo cuidado com o tratamento dos dados dos condôminos. Rede de apoio que você diz também, citar o exemplo principal que eu imagino que seria os porteiros, né? Sim. Esse treinamento que você falou também, porque assim, o porteiro, cada pessoa, né, tem suas características, às vezes por boa vontade ou por amizade, pode confundir alguma coisa e espalhar dados, espalhar imagens, enfim, por isso que precisa essa ligação, né? Precisa. Eu identifico hoje a portaria do condomínio como um fator maior de risco do condomínio, porque os porteiros eles têm acesso aos dados pessoais dos moradores, dos visitantes das empresas terceirizadas e também os dados sensíveis, porque ele sabe quando na semana um morador pede uma pizza e essa informação acaba se tornando valiosa para as empresas desse segmento que vão oferecer panfletagem ou ofertas de forma virtual especificamente para essa pessoa, direcionando ao público. Então o porteiro tem que ter um treinamento muito grande para saber até onde ele pode divulgar e o que ele não pode transmitir. Então, eu iniciaria esse treinamento com a portaria e passaria para os contratos, para o condomínio assim, iniciar uma lei geral de proteção de dados das informações do condomínio. Eu nunca esqueço alguma vez citaram assim, o síndico tem que estar com o advogado e com o engenheiro, um de cada lado ali, debaixo do braço ali, porque realmente são assuntos bem delicados, né? É uma necessidade hoje. A gente não pode exigir que o síndico seja um expert em todas as áreas que o condomínio necessita, né? E ter uma assessoria jurídica é uma segurança não só para o síndico, como também para os condôminos. Até existe um projeto de lei
está em andamento para que todos os condomínios tenham uma assessoria jurídica para desenvolvimento de regimento interno, análise de contratos, convenção, para dar maior segurança, porque não é uma empresa, mas a gente sabe que é uma mini empresa e lida com o dinheiro e a vida de outras pessoas. Mas agora um assunto principal aqui sobre a LGPD é a questão dos aplicativos. Como que fica sobre os aluguéis em aplicativo em relação à proteção dos dados? A lei estabelece que qualquer empresa que trabalhe com dados pessoais ou sensíveis, ela tem que se adequar. Seja ela uma empresa nacional ou no exterior. Se ela está atuando aqui no Brasil, ela tem que se adequar. A empresa, ela é a coletora dos dados. Então, ela que vai ter que se preocupar em receber a autorização das pessoas que estão usando o aplicativo para transmitir as informações. Aí o cuidado do condomínio, ele vai para o segmento da identificação dessas pessoas por segurança dentro do condomínio, que daí ele tem uma abertura que são as bases legais. As bases legais são 10 itens na lei que autorizam que a pessoa transmita os dados sem autorização. E no caso de segurança, que seria essa base legal aplicada ao condomínio, ela poderia ter acesso e transmitir os dados desses locatários, né, pelos aplicativos. Por falar em tanta gente circulando, principalmente aqui em Balneário Camboriú, né, que tá ainda mais agora com o alargamento da praia, provavelmente mais pessoas vão estar vindo aqui. A gente até apoiou a ASBAL, que é a Associação dos Síndicos aqui da cidade, porque a gente tem que trabalhar na cautela, né, porque vão vir pessoas novas e aqui em Balneário Camboriú a gente tem que estar mais atento, porque todo mundo fica muito parecido. Não é que nem São Paulo, às vezes o pessoal tá mais engravatado, não. Ricos e de chinelo e tudo mais, né? Então tem que estar atento, e é com conteúdo, é através dessa informação, por isso que a gente agradece a doutora Débora aqui pelo esse rico conteúdo, que os síndicos têm que estar atentos, têm que estar estudando e têm que estar contando com o apoio de vocês, advogados. Mas eu vou passar mais o pessoal acompanhar aqui também nas redes sociais, a Semi Baiac também está com um trabalho muito bacana. Se quiser passar as redes sociais também, que é o Esquadrão, né? Isso mesmo, a gente está com o Esquadrão Semi Baiac, que traz vários conteúdos na área de direito condominial, na parte jurídica. E a gente está à disposição lá. No Instagram vocês podem encontrar a gente no @semibaiac. Muito obrigada. Obrigada a vocês também que acompanharam até aqui. Fiquem atentos. Doutora Débora, colunista da revista do Condomiting, revista nova circulando aí. E não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito obrigada.